tudo certo? Sejam bem-vindos à penúltima palestra do Comex Digital Talk. Hoje eu tenho o prazer de falar com o Yuri Cunha, um dos grandes especialistas de comércio exterior do mercado. Se você ainda não acompanha o Yuri, convido-o a acompanhar, porque se a gente vai falar de futuro do comércio exterior, tem aqui a companhia do futuro do comércio exterior aqui com a gente. Yuri, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Na verdade, não considero grande especialista, porque o comércio exterior é tão vasto que tem vários especialistas em grandes temas dentro do comércio exterior. E a gente tenta generalizar ao máximo, conectar assuntos e tentar falar um pouquinho sobre cada ponto. Isso aí. E hoje, pessoal, aqui o objetivo desse bate-papo é fazer um compilado de tudo que a gente viu aí nesses 5 dias de evento. Depois da palestra aqui com o Yuri, a gente tem ainda mais uma sessão do Mickey no Navio, falando um pouquinho da excelência Disney nas empresas de comércio exterior. Mas vamos aqui para o bate-pronto, então a gente vai voltar lá para a primeira palestra, quando a gente falou com a Sandra. A Sandra Bassi também aí com sua companheira de trabalho e teve um bate-papo sensacional falando sobre a macroeconomia, passado, presente, futuro, tendências, né? Uma visão bem bacana do que ela trouxe para a gente do comércio exterior. E um dos pontos que foram tratados lá com a Sandra é que em 2018 nós tivemos uma safra muito boa de exportação, um ano muito positivo para exportação. E ali entre os comentários a gente brincou que a exportação esse ano não é que ela tá boa, porque a gente tem um superávit na balança, mas que é na verdade que a importação diminuiu muito. A gente teve aí alta do dólar, teve problemas de importação por aí vai. E a gente chegou que era um momento de não tratar a exportação tão bem como a gente vê no superávit, que ano passado foi melhor e a balança esse ano se dá pela queda da importação. Você tem a mesma visão? Bom, sobre a previsão da balança comercial para 2019, eu acho que é um misto de alguns fatores. Um deles é mesmo a queda da exportação, da quantidade exportada, porque a gente teve super safras. A gente teve um preço de commodity bom durante 2018. E enquanto que os manufaturados também foram, as vendas de exportação também foram boas. Enquanto que a importação no ano passado não cresceu ao mesmo passo que a exportação. Nesse ano, as nossas exportações estão menores, mas não porque a gente está vendendo menos, mas por cenários, exemplo, do dólar mais alto, consequentemente a gente acaba, o valor é menor, em dólar, e as importações elas estão levemente maiores do que no ano passado, pelo menos até esse momento. A gente não sabe como vai chegar até o fim do ano, principalmente porque tem alguns fatores. O Brexit, a gente começou no ano achando que ia ocorrer o Brexit a qualquer momento, fosse março, abril, agora em outubro, e tudo mudou. A gente tem o fator guerra comercial, Estados Unidos e China, que a gente ora parece que está indo para uma solução e tem reviravoltas. Consequentemente, esses cenários fazem com que os investidores internacionais, as empresas negociem menos porque tem cenários mais incertos e ninguém quer arriscar. Então, existe essa combinação de fatores para a diminuição de uma balança comercial tão favorável, que foi o recorde histórico nosso em 2018. Foi muito bom, né? Em Foi. 2018. E a gente chega em 2019, a gente vê aí um movimento de importação com muita pequena empresa entrando, empresários, empreendedores, MEI entrando. Mas voltando aqui à importação, à exportação, à balança, qual que é a tua visão para 2020, 2021? Você prevê uma nova super safra? Você prevê um aumento das importações? Bom, fica um pouquinho complicado avaliar em relação ao que virá para 2020 e 2021. Vamos nos ater que é a parte de semi-manufaturados e manufaturados.
Se num primeiro momento, um Brasil com grandes parceiros como China e Estados Unidos, ele pode se beneficiar numa guerra comercial. Mas é motivo para comemoração? Não, pelo contrário. Uma possível guerra entre os dois faria com que o PIB mundial caísse. Guerra comercial não é bom para ninguém, apesar de ter alguns beneficiados a curto prazo. Mas pensando em algo mais estrutural, não, é péssimo. O Brexit vai estremecer, se vier a acontecer, a União Europeia, mais um grande parceiro comercial. E tem mais um fator que é completamente imprevisível. A gente conversando, a gravação está em 4 de outubro, exatamente, as eleições argentinas, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Então ele é um peso pesado na nossa balança, tanto na importação quanto na exportação. E a gente não sabe quem vai ganhar, se é a chapa do atual ou a chapa que tem como vice a Cristina Kirchner. Consequentemente, se a Kirchner ganhar, ok. Qual que vai ser a posição dela em relação ao comércio exterior? Qual será a posição dela com um governo que é tão agressivo na posição política versus esse nosso terceiro maior parceiro? Eu espero que para 2020 a guerra comercial entre Estados Unidos e China seja dissolvida. E, consequentemente, a gente pode esperar, então, um crescimento do comércio mundial, apesar de ter fatores que possam vir a preocupar por questões de crises. E espero também que o Brexit não ocorra, porque isso faria com que voltasse a ter uma estabilidade política na União Europeia. Consequentemente, os investidores começariam a ter mais calma para pensar em fazer mais investimentos e, consequentemente, isso tanto importa quanto exporta. Isso aí. E no público do Comex Digital Tal, que apesar da maioria serem aí analistas, gerentes, diretores dos intervenientes da cadeia logística, nós temos uma parcela também de estudantes. Para essa parcela, fala um pouquinho do que é o Brexit rapidamente, para que lá entenda o que você está falando. Bom, o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi feita uma votação há alguns anos atrás, perguntando para os cidadãos britânicos, e isso inclui então Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, se eles preferiam continuar na União Europeia ou saírem. E por incrível que a gente possa pensar, o sim ganhou. Tem vários fatores que a gente não cabe analisar nesse ponto aqui, só que parece que no fundo eles não queriam sair. Foram feitas nesses últimos 2 anos várias e várias propostas para sair, como seria essa negociação de saída, esse fim do matrimônio entre Reino Unido e União Europeia, e o Brexit vem se arrastando ao longo desse tempo. E qual que é o problema? E por isso que eu citei sobre incertezas. A gente não sabe se o Reino Unido vai acabar ficando ou vai acabar saindo, principalmente porque o Tribunal Europeu decidiu que o Reino Unido pode cancelar a saída monocraticamente. Ou seja, se o Reino Unido não quiser sair, é só avisar a União Europeia que eles não querem sair. Enquanto que a saída em si tem que ser aprovada por todos, teria que ser aprovada por todos os membros. E foi aprovada. Isso mesmo. Então, para você que ouviu ele falar de Brexit o tempo todo, está aqui a explicação. E a gente brinca com o mundo do comércio exterior, o profissional de comércio exterior, ele tem que estar antenado em tudo. Tá? Então, se você ainda não sabe do acordo quando que pode sair
os benefícios e desvantagens dessa saída. Dá um Google aí, vai pesquisar que tem bastante coisa sobre o tema no mercado. A gente tem visto, Yuri, nos últimos meses ali o governo incentivando as importações para começar a trazer um movimento maior para a economia, para começar a trazer mais produtos e por aí vai. E o Bolsonaro isentou mais de 500 produtos aí do ICMS. O Rio de Janeiro do Itzo colocou Maria a isenção do ICMS na importação também de alguns produtos. Então, outra notícia agora, são mais de 120 produtos com isenção do ICMS. A gente sabe que Santa Catarina é fortíssimo com isso. Você entende que essas isenções elas vêm para benefício a curto prazo ou é a tendência para os próximos anos devido à necessidade do país começar a ter um pouquinho mais de incentivo para os importadores? Às vezes, se você avaliar a maior parte das isenções feitas pelo governo federal, e eu vou me ater à análise do governo federal na parte de imposto de importação, principalmente, no meu entender, eles estão tentando modernizar o nosso parque industrial. Consequentemente, isso é um incentivo às empresas, olha, vamos nos modernizar, vamos tentar fazer com que o Brasil entre na cadeia global de valor de modo, entre mais pesadamente na cadeia global de valor. Fazer investimentos em relação a máquinas e equipamentos de modo geral, atualmente é muito pesado, é um custo muito elevado. E esse movimento do governo bom, vocês como empresas, como indústria, vocês sempre reclamam sobre a questão do custo de importar uma máquina que não tem similares nacional, que não tem um competidor aqui, então por que eu preciso passar por tantas burocracias? Por que eu preciso passar por um pleito de exceção tarifária e isso demora vários e vários meses atrasando o meu investimento? E além disso, toda aquela questão de que na hora que vai fazer a importação pode pedir um laudo técnico para ver se realmente aquela máquina ou não é. Então, esse procedimento mais burocrático é justamente por conta dos impostos, não porque a máquina é de uma tal maneira. Então, o governo fala, ok, vamos diminuir os impostos para que vocês possam modernizar o seu parque tecnológico e a gente fique mais competitivo, sendo mais produtivo. Isso aí. E você acha que para os próximos anos virão aí mais incentivos do governo quanto a esse processo? Eu espero que sim, porque a nossa média de impostos aplicados para a importação ela é muito alta. A gente pode comparar com outros países e se você for pensar, para fazer negócios, você tem que ser... Quanto mais aberto você for, mais receptivo vai ser o seu produto lá fora. Se você começa a importar de países e mais países, de origens diferentes, você vai começar a entender como aquele país funciona. Então você vai ter uma maior adaptabilidade, uma maior vantagem a vender esses produtos a esses países. Consequentemente, eu espero que sim, que se diminua os impostos de modo generalizado, para que a gente consiga importar mais, nossos fatores de abertura comercial estejam realmente mais elevados e, consequentemente, vai ter um impacto na exportação, porque a gente vai estar importando produtos de maior qualidade, a gente vai estar processando esses produtos e vai estar exportando. É isso aí. E, bom, a gente teve uma conversa com o Juliano falando da guerra dos portos do ICMS também. Já que a gente falou sobre imposto de importação, vale a pena você voltar lá e ver se realmente o benefício fiscal daquele estado vale a pena de você importar por lá, considerando aí toda a substituição tributária que deve ter de um estado para o outro, todo o frete, por aí vai. Volta lá, foi muito legal o bate-papo. Mas só falar de balança comercial, Yuri, fica muito leviano, né? A gente precisa começar a falar um pouco mais dos avanços tecnológicos, da infraestrutura, de todos os investimentos nesse processo de comércio exterior que a gente está vendo aqui. O que você tem? Qual a sua visão sobre isso?
Bom, se a gente for pensar, vou pegando essas duas primeiras perguntas exatamente, principalmente a última pergunta, é sobre a quantidade de incentivos que o governo tende a aumentar, e volto a frisar, eu espero que realmente aumente. Se a gente observar outras medidas de desburocratização que o governo está tentando adotar, exemplo da implementação do portal único de um modo geral, a implementação do repetro-industrialização, a modernização do repetro-SPED, apesar de não ser desse governo, de ser do governo passado, do Michel Temer, da gente observar algumas mudanças no RECOF e RECOF-SPED, em que diminuiu a quantidade, diminuiu o valor a ser exportado com obrigatoriedade. A gente vê que o governo está falando, invistam, que a gente vai estar continuamente melhorando o ambiente de negócios para que então vocês consigam fazer a economia girar. A balança comercial, ela é extremamente importante para o Brasil, sem dúvida alguma. Só que o mais importante é você visualizar se as importações e as exportações estão crescendo. Quanto mais importação você tem, não necessariamente é algo ruim. Se você olhar para países na Europa, tem vários países que trabalham com a balança comercial Em déficit. em déficit. É ruim? Não. Você tem várias maneiras de ganhar, de fazer a economia girar. Se você for olhar o Chile, a indústria em si, exportadora, ela é muito limitada. A gente vai pensar em minérios, a gente vai pensar em vinho, eles são muito bons nessa parte, mas eles importam de tudo um pouco. Sim, a gente vai citar o Chile daqui a pouco na pergunta sobre acordo bilateral, que vai ser já. Consequentemente, eles ganham no aspecto de financeiro, na parte de serviços. Sim, a movimentação do mercado interno. Exatamente. Então, você olhar, ficar tão obsessivo, essa seria a palavra, pelo balança comercial, pelo câmbio. Esses dois, principalmente o fator câmbio, essa ideia de que só o câmbio importa, você vai chegar e falar para a moeda mais forte do mundo, continua sendo a moeda mais forte do mundo, que é a Libra, e que talvez tenha sido desvalorizado um pouquinho perto do franco suíço. Você vai falar para os suíços que eles não são competitivos no que eles exportam. Os relógios mais caros do mundo são suíços. Chocolate, queijos. E eles continuam exportando justamente porque eles têm qualidade. Sim. Porque o que eles estão produzindo não é para todo mundo? Não é para todo mundo. Mas eles conseguem ganhar em fatores produtivos. Então a gente tem que parar de pensar que o câmbio é o fator mais importante. Saiu recentemente uma pesquisa que um brasileiro produz 1/4 do que um estadunidense, se eu não estou enganado é isso. E o artigo deixa bem claro, é culpa em si do trabalhador? A maior parte da culpa não está no trabalhador, porque atualmente é a geração que mais estudou, que mais se preparou e está no mercado. A gente falou aqui com a Sandra no primeiro dia da responsabilidade das universidades em introduzir o jovem na indústria 4.0. A gente tem falado da responsabilidade das empresas, dos líderes, em fomentarem a indústria 4.0 e dos colaboradores, dos profissionais de não temerem a indústria 4.0, de que a tecnologia ela vem para automatizar aquilo que pode ser robotizado, que é manualmente feito, que é burocrático, que é repetitivo, para fazer com que o colaborador pense. Porque, querendo ou não, estamos na geração que mais pensa. Né? E da mesma maneira, pegando esse ponto sobre a indústria 4.0, você bem disse, a Sandra bem disse, o Brasil precisa
internalizar esse pensamento da indústria 4.0, o empresariado brasileiro, os líderes de empresas precisam entender que investimento gera retorno, não necessariamente a curto prazo, não é em 3, 6 meses que você vai obter o retorno, só que você precisa fazer investimentos continuamente para que em médio e longo prazo você continue competitivo ou ganhe competitividade. E como sobre a questão dos trabalhadores, é entender que a indústria 4.0, softwares, automatizações, vão valorizar a mão de obra e da mesma maneira que tecnologia extermina uma parte do trabalho, daquelas rotinas, ele também cria várias outras oportunidades. E como a gente sempre bem viu na história da humanidade, o ser humano ele só se mexe, ele só avança quando a água bate na bunda. Desculpem por esse ditado popular, só que ele só dá um passo à frente quando ele está em apuros. Em mandarim, crise e oportunidade é escrito da mesma maneira. Então, olhe a crise como uma oportunidade. O que eu posso fazer? O que eu posso aproveitar? Isso aí. A gente falou também com a Sinara durante o comércio digital, do profissional do comércio exterior, inclusive do despachante aduaneiro, que vai precisar se reinventar. A gente falou com o Lucas Sanches sobre a necessidade de reinventar o modelo de negócio, do desembaraço do despachante aduaneiro vindo com as novas tecnologias. E é aí que eu vou entrar agora contigo para falar de DO e do INPE, especificamente do INPE. A gente tem visto que existem opiniões divididas sobre a desburocratização ou não da do INPE, se ela realmente vem para facilitar o processo de importação no país. O que a gente entendeu durante o Comex Digital Talk é que sim, ele vai desburocratizar, só que existem passos a serem realizados que ainda não é visível a vantagem, como por exemplo no catálogo de produtos, que vai dar um trabalho realmente gigantesco para os importadores para se adaptarem ao catálogo de produtos para conseguirem terem os benefícios da do INPE. E que não vai chegar mais em 2020, abril de 2020, que é a grande previsão, né? Durante o Comex Digital Talk a gente sabe que vai ficar aí para 2021, 2022. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua visão sobre a desburocratização da do INPE, sobre o catálogo de produtos e a tua previsão para quando que isso vai estar pronto. Vou falar de um modo geral, porque eu acho que o mais importante é falar do portal único em si, do que especificamente a do INPE ou sobre o catálogo. Na questão do catálogo, é justamente a ideia de investimento inicial. Você investe inicialmente um tempo, um dinheiro, para que você ganhe ali na frente. E é isso que vai ocorrer. De um modo generalizado, e eu não vou apontar dedo para uma ou para outra empresa, as empresas têm uma grande dificuldade em manter seus cadastros de itens bem organizados. Eles têm uma dificuldade muito grande em ver quais são as informações para uma boa classificação fiscal. O que a Receita Federal está fazendo é forçando as empresas a melhorarem os seus processos. E essa não é a primeira vez que a Receita Federal está fazendo isso. Ela tem continuamente feito isso de alguns anos para cá. Em relação à do INPE, eu acho que é quase inevitável de conseguir ver a do INPE em si com melhorias. De melhorias que, como uma amiga uma vez disse, que de pouquinho em pouquinho, de melhoria ali, melhoria aqui, no final você economizou um grande tempo. E é isso que a do INPE está fazendo. Para mim, um dos principais pontos da do INPE é a questão da diferenciação entre o registro da declaração aduaneira e o recolhimento dos impostos. Em que, por você estar fazendo antes o registro da declaração aduaneira, uma das promessas de benefícios, uma promessa de mudança, é que seja rompido esses dois pontos. De você registrar do INPE e recolher os impostos depois, se você desejar, até o momento da retirada da sua carga no porto, com exceção aos operadores econômicos autorizados, que terão também outros benefícios. Chega de falar do INPE,
falar do de... INPE é isso, né? Exato, do INPE catálogo não tem, já foi abordado anteriormente, e falar sobre portal único, que é um conceito, não é brasileiro, é o conceito de single window que está no acordo de facilitação do comércio. Se a gente for pensar, reunindo realmente todos os órgãos, reunindo todos os processos, a gente está longe ainda, não vai atingir em 2021, provavelmente, porque tem mais e mais processos. A gente tem aquela sede, e tem que ter essa sede de que mapeamos o primeiro processo, colocamos lá. Tá, tem esse, vamos colocar ali. Tem esse, vamos colocar ali. Então é quase infinito. E reunindo, tendo uma mesma base, tendo um sistema mais estável, tendo um sistema que que comunica entre os órgãos, realmente vai melhorar. A gente vai conseguir comparar essas mudanças daqui uns 3, 4 anos. Vamos colocar que a gente vai olhar para 5 anos atrás e falar, poxa. Olha como era. Bom, é como olhar para o passado, né? Antes era papel, então a gente vai ver isso. Era o Syscomect VB, né? É como a gente vai olhar para o CCT e lembrar carinhosamente da tela preta do mantra. É assim que a gente vai evoluir no Comex o tempo todo. E aí a gente vai conseguir visualizar, provavelmente daqui uns 10 anos, vamos colocar, da integração de portais únicos, que é a tendência natural de olhar o portal único brasileiro conectado com o portal único estadunidense, sul-coreano, dos países da União Europeia. Eu acho que essa vai ser a evolução natural do portal único, principalmente com o acordo de facilitação comercial sendo implementado paulatinamente em todos os países do mundo. Está atrasado um pouco a questão do acordo de facilitação do comércio em vários países do mundo, mas é natural. Porque o salto do acordo de facilitação do comércio perante o que a gente visualiza no mundo era muito grande. E era uma meta muito arrojada ver até o final desse ano, 2019, se eu não estou enganado é isso, conseguir implementar na maior parte dos países do mundo. Na maior parte não, nos países que estão na OMC. Então eu acho que a gente está evoluindo, as pessoas precisam aceitar que evoluções são devagar, essas evoluções que mudam cultura, que exigem um sistema maior, um sistema que é mais complexo. E uma mudança de cultura muito grande também, né? Então, é demorado. E acho que essa evolução é natural. Eu acho que não é demorado, eu acho que o governo fez certo em não querer colocar tudo rápido de uma vez só e adotar um modelo ágil de entregas e de step by step como ele tem feito. Show de bola. A gente conversou com a Sinara também sobre a DOI foi um sucesso, ainda tem evoluções, mas ela, querendo ou não, teve uma vantagem muito grande dos exportadores. A gente vai segmentar agora e falar especificamente dos despachantes, da carga seca, do porto seco, das trading companies. A gente está vivendo um momento agora de conversa sobre reforma tributária, para tentar acabar com a guerra dos ICMS que a gente tem hoje no mercado brasileiro. E a gente tem visto o portal único ganhando cada vez mais força. E uma das conversas que a gente mais teve foi se a profissão do despachante iria acabar e se a profissão desses intermediários iriam acabar. E a gente chegou à conclusão que não, eles teriam que evoluir. Mas na tua visão, o que você vê aí para 2020, 2021 desses intermediários com a facilitação e com a reforma tributária chegando que vai diminuir ainda mais a falta de conhecimento ou a informação ao mercado? Bom, vamos lá. A extinção de profissionais ou de profissões, né, ao longo do tempo é algo totalmente normal. Eu acho que o despachante vai acabar? Não. Mas vamos pensar lá há 100 anos atrás, Rio de Janeiro, existia uma profissão chamada cobrador de bonde. Bondinho. Hoje não existe mais. Virou taxista, virou cobrador de ônibus.
Hoje em dia, Uber, motorista de aplicativos, né? As profissões evoluem, elas mudam, elas se adaptam ao longo do tempo. Para citar só uma, né? O cobrador de bondinho. E o despachante, ele não, hoje, ele acaba sendo muito pouco valorizado porque ele trabalha muito com papel, trabalha muito com digitação, repetição de dados. As pessoas, de um modo geral, acabam não valorizando aquele profissional porque está tudo misturado entre o despachante bom e o despachante ruim. E deveriam, né? Porque o despachante, ele é advogado, ele faz o trabalho de desembarque da carga, ele é especialista em comércio exterior, ele ele é um excelente negociador, ele faz tudo. Então é um cara que ele tem que ter um conhecimento gigantesco. Então, obviamente, que não vai acabar. Mas aí pode continuar, eu queria citar isso, a valorização desse profissional tão importante. A parte do despacho, ela vai continuar existindo do modo natural, porque vai continuar tendo que despachar a mercadoria. O que eu enxergo, você perguntou sobre o futuro. O futuro. Acho que vai ser algo sobre o despachante. Ou ele vai acabar virando um consultor, cuidando de pequenos e médios, sobre o que fazer, de como fazer, na parte de importação e de exportação, de um regime especial, de como implementar, virar um consultor. Ou então ele vai se especializar cada vez mais na parte de despacho em si, e aí no sentido em que ele vai conseguir automatizar cada vez mais o seu processo. Tem um amigo que tem uma comissária de despacho, que ele foi visitar um colega nos Estados Unidos, que também é despachante aduaneiro. Olha, pasmem, Estados Unidos, que é tão simples, tem despachante aduaneiro? Sim, tem. Customs broker, essa palavra em inglês tem realmente um peso. E lá, a mesma quantidade de funcionários que ele tem aqui, que ele faz despachos, 2.000 despachos, lá com a mesma quantidade de pessoas, acho que até menos, eles fazem 10 vezes mais. Por quê? Porque é mais simples. E ele fala, eu quero cobrar menos. Eu não tenho o menor problema em cobrar menos, só que eu não consigo cobrar menos porque eu preciso de muitas pessoas. E eu acho que são dois pontos que vão ser o caminho do futuro do despachante. Ele virá um consultor, que ele vai ver a cadeia como um todo. E eu falo isso, eu falei sobre pequenas e médias, mas as grandes comissárias, eles podem centralizar toda a parte de comércio exterior de uma grande empresa. Exato. Não existe nenhum empecilho. Vira BPO, né? Sai da prestação de serviço e vira BPO para as empresas. E enquanto existe a parte de um despacho mais automatizado. Pode ser ou. Aí vai questão de decisão de cada um. O que eu acho que a gente tem que saber é que precisa ter uma mudança rápida de modelo de negócio. Né? Sim, não dá para manter sim. um modelo de negócio. E as trading companies, você acha que elas ainda terão vida longa também? Elas vão precisar também representar o futuro. Elas trabalham muito em cima da questão de ICMS, atualmente. Se, por um acaso, a guerra entre os estados acabe com uma reforma tributária, elas vão precisar agregar mais valor às empresas. A gente já vê algumas tradings nesse caminho, de mostrar que ela não é simplesmente uma redutora de ICMS, que ela só está importando com um menor valor, mas ela está demonstrando que elas fazem muito mais do que isso e realmente fazem. A questão é o que elas vão fazer. E existem muitas empresas grandes que têm a sua área de comércio exterior, só que elas pegam algumas partes de processos e passam para trading. É isso aí. E isso não é só por conta do ICMS, mas por conta da expertise que tem as tradings. Isso mesmo. Então, a questão é, a pergunta que cada trading tem que fazer é, como que eu posso cada vez mais agregar valor para o meu cliente?
vai mudar um pouco o modelo de negócio? Vai mudar um pouco do modelo de negócio, só que as empresas elas podem sobreviver muito bem, mesmo sem o ICMS. É isso aí. Bom, como todos já sabem, a Get é especialista no mercado de trading companies e a gente tem visto as tradings cada vez mais agregando valor, os nossos clientes agregando mais valor e usando, obviamente, softwares e sistemas de inteligências aí do mercado para isso. E aqui no Comex Digital Talk nós conversamos com duas tradings que te mostraram isso. Teve a Forcomex, que vem aí de uma iniciativa da Columbia Trading, né, que o Yuri tem muita aproximação, né, com a Forcomex e com a Columbia, e falamos com o Rodrigo Delox também, um cliente da Get, que mostra ali toda a capacidade que uma trading pode ter de trazer novos negócios e conhecimento de novos negócios, abrindo novos mercados, como ele mesmo demonstrou ali no bate-papo que tivemos na quinta-feira, ontem. E a gente segue ali para um fluxo agora, então só para que vocês aqui se situem, falamos do primeiro dia todo, falta agora alguns assuntos para tratar aqui, temos mais 4 perguntas para o Yuri, fica aqui com a gente. A gente tem visto um crescimento muito grande das MEIs entrando no mercado de importação de produtos, principalmente de produtos acabados para comercialização do mercado nacional, né? As famosas comerciais importadoras, distribuidoras, atacadistas, chamem como desejem. E a Sandra, lá no primeiro dia, ela comentou que isso chama-se um fenômeno na economia de substituição de importação. Que quando você vê um momento de recessão, o Brasil, querendo ou não, ele tem passado um momento de dificuldade e as pessoas têm que se reinventar cada vez mais, mudar o modelo de negócio, como as empresas têm que fazer. E elas foram atrás de importação porque acaba, querendo ou não, é um mercado muito importante para o Brasil, de produtos com valores muito baixos, que acabam tendo um valor agregado grande aqui no país e acaba gerando ali renda, emprego e montando novas empresas nesse processo. Você entende que esse é o caminho do Brasil? O aumento cada vez mais de pequenos importadores para distribuição do mercado nacional? Ou não? Você acha que vai voltar ali à década de 90, que teve um boom de importação e continuando aí com grandes e médias empresas? São cenários muito diferentes, principalmente por conta desse fator chamado dólar, nesse momento. Então, eu acho que nem década de 90 e nem eu acho e nem a continuidade. Calma aí, voltando. Perdi, ó. Acho que são cenários muito diferentes. A gente vivendo a recessão. E na década de 90 teve a abertura comercial com um dólar muito, muito baixo. A gente falou sobre procurar oportunidades para sobreviver. E teve a explosão de MEIs durante a recessão justamente porque as pessoas, né, na verdade, precisaram arranjar um meio de sobrevivência. E o empreendedorismo brasileiro é muito empreendedor. São várias pesquisas indicando que o brasileiro é empreendedor. Sim. Então, acho que vai continuar sim. Uma grande quantidade de empresas importando para explorar esse mercado. Entretanto, pelo menos o que eu espero são pessoas cada vez mais percebendo que, poxa, se eu posso importar, eu consigo exportar também, porque a gente tem muitos e muitos produtos bons. O que acontece é que o brasileiro, de um modo geral, está começando a entender a importação. E aí depois vai falar, poxa, meu produto tem mercado lá fora. Eu consigo exportar. E é lucrativo exportar, mesmo que seja por courier. Sim. Que seja pouquinho em pouquinho. E aí vai pegando gosto, vai amadurecendo, só que a cultura, de um modo geral, de todas as empresas é focar no nosso mercado interno. São 210 milhões de habitantes. Consequentemente, nosso mercado é muito grande. Gigantesco. A gente fala de exportação aqui, a gente teve uma aula com o Nicola Minervini durante aqui o Comex Digital Talk, que ele é um dos grandes ícones de como montar um projeto de exportação, autor do livro Exportador. E ele comenta, né, que o Brasil falta atitude para ele, né? E quando a empresa vai exportar, ela esquece que ela está fazendo o Made in Brasil.
que ela exporta, só que ela não se preparou para aquilo e ela acaba queimando o filme do brasileiro na exportação. Então, ele fala que além de mudar essa cultura exportadora, um grande projeto de exportação, pensar e planejar deve ser feito para que você consiga aí atacar outros países emergentes. Né? E é verdade muito o que você está falando. Eles não sabem exportar, por isso que eles têm que planejar. Mas tem um ponto que eu acho que existe um efeito também do brasileiro de achar que o produto não é bom. É a síndrome do vira-lata. E isso é muito verdade, de não ter tanto orgulho de virar e falar, nossa, nosso produto é bom, nossos calçados são bons, nossos produtos artesanais são magníficos. A gente poderia exportar muito e muito produto de confeitaria. E tem um certo medo porque, nossa, eu preciso fazer várias e várias coisas. É importante um projeto? Sem dúvida alguma. Só que corta esse medo. Tipo, envia. O produto é bom. O produto é bom, exato. Envia. Dá um jeito. Cumpra com cumpra com todo o processo da Receita Federal. E é simples seguir na exportação todos os passos a passos da Receita Federal. E se não conseguir, coloca na mão de alguém que vai cuidar disso. E tem várias pessoas. E tem várias pessoas especializadas, organizações especializadas em fazer isso. Isso aí. A gente vai entrar, já que a gente falou de importação e exportação, obviamente que drawback é um tema que eu vou abordar já, mas eu preciso citar sobre o OEA, que a gente tem falado bastante, né? A gente teve um bate-papo muito bacana com o Daniel Gobi, do OEA, e ele nos comentou ali que ele certificou pela primeira vez uma empresa que só tinha 4 colaboradores. Sim. Que era pequena, uma empresa menor. Que antes o OEA era só para as big companies, por aí. Eu conheço uma que tem 15. 15 colaboradores certificou. E só que ele comentou ainda que tem um problema grave no Brasil, que só tem 300 certificados OEA. Sim. Comparados aí à Europa, que tem 43 mil, 45 mil, mais de 40 mil importadores certificados em OEA. E nos Estados Unidos também com milhares de certificados. Que é uma evolução natural que aqui o brasileiro, a empresa precisa se voluntariar a ser OEA para tirar a certificação e ganhar as vantagens aí, por aí vai. De tudo isso que a gente comentou até agora, da evolução no mercado de comércio exterior, da evolução tecnológica, da evolução das empresas, como que eu consigo colocar o OEA em conjunto com o avanço tecnológico e fazer com que o Brasil mude de patamar aí e tenha aí as milhares de empresas também? Na verdade, eu acho que é a soma. Não é um ou outro. Porque o que o OEA exige? Exige que as empresas sejam mais maduras em processos. Então, os requisitos são vários, mas como o Gobi disse, ou melhor, ele comprovou, se eu tenho uma empresa com 4, por que eu não consigo realmente implementar com outras empresas que tenham 30, 50, 100? Acho que tem um fator ainda relacionado ao Linha Azul, ao falecido Linha Azul, em que algumas pessoas ainda cruzam a informação. O OEA é um Linha Azul aprimorado. Não, é muito diferente. O OEA, ele realmente tá muito mais alinhado com o padrão mundial. O OEA ele passou por algumas reformulações e pelo menos eu contabilizo o OEA realmente dando e começando a fluir a partir de 2017. Então vamos dizer que a gente tem 2 anos de OEA, apesar de ter sido lançado em 2015. Sim. 2014, 2015. Então... Querendo ou não, desse avanço em 2 anos, 300 empresas é um bom início, apesar de lei. É exatamente isso. E considerando que a Receita Federal, nesse último ano, ela tem demorado um pouco para acabar com sua fila de espera. Eles devem ter mais 300, 400 empresas esperando pela validação do processo. Então vamos dizer que
que entrem 200 a 300 empresas dessa fila de espera. A gente está falando de 500, 600 empresas. Para 2, 3 anos de programa, eu acho que é super válido. Ainda mais que, de um certo modo, parece que as empresas não estavam acreditando realmente. Poxa, é verdade isso daí? Vai dar certo. Exato. Não é mais algum do tipo, tô te dando um doce, daqui a pouco eu vou tirar. E não é realmente, de novo, voltando ao acordo de facilitação do comércio, está lá sobre o programa. Então, é um fato, só que as empresas precisam olhar com carinho, com os requisitos e falar, poxa, é possível. Não ficar criando empecilhos para implementar aquelas boas práticas dentro das empresas e pensando a Receita ela segue uma ISO, a ISO 31000, que é sobre gestão de riscos e que é algo benéfico para todas as empresas. Então, eu acho que todo o comércio exterior ele deveria pensar com mais carinho e entrar no OEA, com exceção os despachantes e as traders que não podem entrar. Sim, exato. E se você não sabe se pode ou não pode ser certificado OEA, vai lá na página do Daniel Gobi, ele explica tudo mais um pouco sobre isso. A gente também começou com o Milton Gatto e falou de drawback, e aí drawback é um tema aqui que eu vou compartilhar, que o Yuri, ele estava no Procomex antes de vir aqui fazer parte do grupo da INSI, né? E estava na discussão do drawback contínuo. Né? E eu vou te perguntar isso porque durante a apresentação do Milton Gatto eu vou pegar até minha cola. A gente falou de drawback, isenção, suspensão intermediária, obviamente, os três ali que são as modalidades. Genérico, agropecuário, restituição, sem cobertura cambial e embarcação nacional. Foram 9 estilos, modalidades, tipos de drawback que podem ser utilizados no mercado brasileiro aqui. Né? E existe o drawback contínuo, que você iniciou a discussão lá, e a Coab junto com a Procomex, e até hoje ele não saiu ainda do papel. O que seria esse drawback contínuo? A ideia do drawback contínuo ele é muito parecida com o RECOF. Basicamente, sendo muito reto, direto, seria um ato concessório único, sem necessidade de ficar renovando, entre aspas, no sentido em que coloquei pleiteei o meu processo produtivo, demonstrei a importação e o que eu vou exportar. Sim. E ao invés dele vencer em 1+1, eu continuo, desde que eu cumpra com meus adimplementos de exportação. Importei 100 quilos e falei que ia exportar 10 quilos depois do meu processo produtivo, que eu exporte esses 10 quilos, então o ato concessório seria automaticamente revalidado ao longo continuamente. E por isso drawback suspensão contínua, só para colocar. Sai do papel, você acha aí nos próximos anos? Eu espero que saia porque é uma proposta simplificada, uma proposta que economiza tempo da CSEX, porque não precisa ficar validando, apesar deles terem melhorado muito, e eu tenho que deixar isso bem claro, que eles melhoraram muito no sentido de, já é uma empresa conhecida, é um pleito normal, eles validam de um dia para o outro. Então, isso é muito rápido. Só que aí você economiza tempo de quem está fazendo pleito, dá uma maior previsibilidade, uma maior tranquilidade para se fazer um planejamento um pouquinho mais a longo prazo, ao invés de ter que ficar correndo para fechar ato, para combinar, para cruzar as informações. E aí você vai fazendo isso continuamente para que seu ato esteja realmente exato, no compliance ao longo desse tempo. Isso aí, tratando compliance, o Milton Gatto deixou o recado bem claro que o drawback é muito importante para não ter dono. Então, hoje as empresas que melhor utilizam os regimes especiais têm a pessoa responsável por isso e que faz o elo entre as áreas para que dê certo. Uma dica importante do Milton. E outra coisa que a gente falou ali, que é um assunto que não tem como fugir quando a gente fala de drawback, é que o RECOF ele vinha, principalmente o RECOF SPED,
para matar o drawback. Isso foi falado, né? Quando começou a falar bastante de Recoff, as empresas que queriam vender as consultorias de Recoff, por aí vai, começaram a falar muito do drawback que iria ser substituído pelo Recoff. E o Milton ele falou assim que ele acha que ainda por longos anos os dois vão caminhar em conjunto. Você acha o mesmo? E a segunda pergunta para você responder de bate-pronto, sem titubear. Qual é melhor, Recoff ou drawback? Depende da sua empresa. De uma certa maneira eu concordo com o Milton na continuidade dos dois durante um determinado período de tempo. Mas cada vez mais você vê o Repetto Industrialização, o Recoff SPED, o Recoff SPED com controles mais simplificados por parte da Receita Federal. Com a ALI caindo dentro do novo processo de importação em relação ao drawback. Acho que vai ser natural o caminho futuro de fazer uma fusão. Já vou colocar até um que saiu agora, Repetto Industrialização, nesse mesmo pacote. De Repetto Industrialização, Recoff SPED, Recoff também, e drawback, em que os controles estão tão sistematizados por parte da Receita, compartilhando com a CSEX, que vai acabar não fazendo mais sentido de eu ter 3 regimes especiais, tirando as variações entre eles, mas 3 regimes especiais que servem exatamente para o mesmo objetivo, de incentivar a exportação. Exatamente. Então, eu acho que é um caminho natural em que eles entendam, que eu falo o governo, de como fazer os controles integrados. De facilitar que no futuro facilite isso fazendo um regime especial único. Sim, eu espero que por ser assim em vários outros países, em que você tem até, na verdade, um pouquinho mais simplificado, que seria o que eles chamam de admissão temporária para efeitos de industrialização. É ainda um pouquinho mais simplificado. Os controles são parecidos, mas a ideia é que na mesma legislação está falando de admissão temporária, tanto para fins econômicos quanto para não fins econômicos, e admissão temporária com industrialização, com beneficiamento. E quando eu escolho o drawback ou Recoff? Rapidamente, assim, para dar uma pincelada para quem está nos ouvindo e ainda não sabe. Na verdade, eu acho que vai depender muito da sua unidade, do quanto você tem de frequência de exportação. Se você está começando um projeto, você arriscar para um Recoff é algo perigoso, porque você não sabe como que vai ser o seu amadurecimento em relação ao controle. Enquanto que se o Recoff ele não te dá nunca vai te dar o benefício em relação à isenção, de você ter exportado, olhar para trás para conseguir repor seu estoque para continuar sendo mais competitivo. Então, se você faz exportações esporádicas, nem Recoff, nem drawback suspensão, é drawback isenção. Se você tem um contrato firme com alguém, com a indústria de petróleo e gás especificamente, Repetto Industrialização, porque você tem um mercado ali certinho para quem você vai exportar. Show de bola. E agora vamos falar um pouquinho de futuro. A gente teve aqui conversas sensacionais com a Farcomex, por exemplo, a gente falou com o Helmut, falando de Big Data e por aí vai. E a gente tem visto bastante inovação no mercado, bastante empresa preocupada em trazer cada vez mais benefício tecnológico para o Brasil e para as empresas, para os intervenientes da cadeia logística. Falando de inovação, qual que é a tua visão 2021, 2020, 2021, sobre inovações? Aquelas que realmente podem vir a acontecer. Bom, trabalhando na Farcomex, a gente vai descobrindo as novidades no mercado e eu gostaria que fosse ainda mais novidades a ponto de ficar perdido. A gente vê algumas automatizações surgindo com robôs. Não falo daquele robozinho de primeira geração que vai lá, coleta a informação, traz. Não, eu estou falando de robotização de processos, em que aquele robô ele segue a cadeia inteira fazendo
um processo mais automatizado, aquele que faz seguidinho, que você faz a rotina, o robô ele substitui, ele automatiza. Tem algumas iniciativas nesse sentido para 2020, 2021. A gente pode ver cada vez mais ferramentas de Big Data, de processamento de KPIs muito melhores do que a gente vê hoje. Que demorou um pouquinho, inclusive, para chegar em comércio exterior, em comparação ao que a gente vê em outras. Com certeza. Big Data foi um filho que todo mundo queria, mas ninguém queria dor do parto. Ficou lá desde 2010, 2009 falando. Eu trabalhava em uma grande implementadora de ERPs aí no mercado, multinacional global. E Big Data era exaustivamente tratado. E o comércio exterior está falando agora, 2019. Algo que as empresas elas precisam quebrar o preconceito é sobre cloud. Sim. Cloud é algo muito, muito comum na Europa, nos Estados Unidos. A Europa ainda tem um pezinho atrás sobre essa nova tecnologia, que nem é tão nova assim. Eu estava 10 anos atrás utilizando Dropbox na universidade, então talvez eu já tenha um pensamento mais voltado para o cloud. É o futuro. Ferramentas, o cloud permite o que a gente chama de SaaS, Software as a Service. Escala. Exatamente. Você que usa o SaaS, você beneficia o mercado a ganhar software em escala, melhoria em escala, precificação em escala, onde vai tudo para todos. Isso aí tem que falar também há muito tempo, não vou nem chover numa olhada aqui do SaaS, mas se você ainda é contra que tem infraestrutura interna aí na tua empresa com custos elevadíssimos, está na hora de você repensar um pouquinho também. Mas eu vou falar aqui de Big Data com o Yuri, que eu vou fazer uma pergunta para ele. O comércio exterior com a inovação, com tudo que você tem visto na Farcomex, com o que a gente tem visto de Big Data, finalmente virou um segmento baseado em dados. Porque nós éramos provedores de informação, provedores de dados. Só que a gente produzia ainda isso para dar para o cliente. E finalmente a gente está chegando na era da informatização, de que com o Big Data, com o tratamento massivo desses dados, a gente pode basear as nossas informações, basear as nossas tomadas de decisões data-driven. A gente está saindo de uma era de gestão de documentação que vai continuar sendo importante. Não deve, as pessoas que estão me ouvindo nesse momento não devem entender, vou deixar a gestão de documentação para o lado. Não é isso. Com menos burocracia, com maior automatização, você perdendo tempo em rotinas, surge uma outra gestão. Surge aqui, né? Para algumas empresas, surge a outra gestão chamada gestão da informação, que ela é vital para a tomada de decisões. E no momento em que eu paro com a gestão de documentação e passo para a gestão da informação, eu vou precisar então entender qual é a melhor maneira, qual é mais eficiente, mais eficaz a minha decisão. E eu preciso de Big Data, porque no fundo, a informação ela está disponível, ela está lá, ela está falando, oi, me processa. Sim. Oi, me processa. Olha para mim. Exatamente. Não custa nada. E a informação, se você olhar de um ângulo e se você olhar de outro ângulo, ela vai te dar duas faces. E aí você vai começar a amadurecer a pensar qual informação realmente eu preciso. E essa é uma tendência em que, em 1980, na década de 80, teve um boom sobre KPIs. Olha, todo mundo quer KPI. Aí, para buscar informação e tudo mais. E aí, agora a gente chega a gente chega não, né? O Big Data, amadureceu e fala, bom, agora eu tenho informação demais. O que eu faço com isso? Exato. Qual informação é importante? O que eu olho? Isso mesmo. E o Big Data ele puxa uma outra área chamada análise preditiva. Que, voltando à pergunta anterior, eu acho que ferramentas de análises preditivas vão ganhar cada vez mais no mercado para ajudar a tomar decisão. O feeling do ser humano sempre vai ser importante,
Só que a análise preditiva, ela vai ajudar a falar, olha, seu feeling tá nisso, mas por que, e o meu software está indicando isso, os resultados estão indicando isso. Por quê? Isso aí. Às vezes meu feeling está errado. Perfeito. Essa é a visão. A gente teve um bate-papo muito bacana com o Helmut. Vale a pena você voltar lá e ver que a gente fala sobre Big Data. E eu concordo com o Yuri. Eu acho que a análise preditiva vem aí como o próximo grande unicórnio dos softwares de comércio exterior. Isso eu tenho certeza disso. Pensando agora no futuro do Comex, a gente está falando sobre futuro, a gente tem visto uma mudança no eixo econômico muito importante, né? Saindo do eixo ocidental e indo para o eixo oriental. Fala um pouquinho da gente, da sua visão sobre isso e o que você acha que vai acontecer nos próximos anos. Pergunta fácil. Pergunta simples. Bom, E essa pergunta é simples e eu vou colocar um adendo. O Chile tem 35 acordos e o Brasil tem menos de 10. Com essa mudança toda que a gente está assistindo, o que você vai agora falar pra gente? O que o Brasil pode ganhar com isso? A gente vai um dia chegar nesse patamar de maturidade do Chile ou não? Daí você já mata tudo de uma vez. bom, a gente tem que pensar primeiro no âmbito do Mercosul, porque o Brasil está dentro de um bloco e que se conseguir elaborar acordos comerciais da maneira que foi elaborado com a União Europeia, por exemplo, colocando uma cláusula que se é independente, vamos colocar assim, se o Brasil aprovar primeiro e a União Europeia tiver aprovado primeiro, o acordo começa em vigor, começa a vigorar. E quem aprovar primeiro começa, exato. Se conseguir ir nesse caminho, eu acho que o Brasil tem o Mercosul como um todo tem realmente uma possibilidade de crescimento. Só que algo que me preocupa é que muita gente fala que a África é o continente que menos tem negócios, que menos tem, que você olha menos para lá. A África, esse ano, fechou o maior acordo multilateral do mundo, que muita gente nem deve ter visto porque a gente não presta tanta atenção na África. Que quase todos os países da África, que são mais de 50, assinaram um acordo de livre comércio entre eles. Se você não sabe o benefício que isso traz, volta na fase do Rodrigo Delox e vê o negócio que ele fez com a Nigéria lá. E entre eles vão começar a negociar mais e comércio leva a crescimento. Pegando esse eixo, pegando essa ideia, o Brasil está por vias marítimas a cerca de 30 dias, 40 dias, a depender da carga, a depender do que você está transportando, do lado oriental, da China, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, que é um país que pouca gente presta atenção, mas é um país que cresce muito. E super importador. Índia. E entre eles têm uma grande vantagem porque eles estão muito mais perto ali para fazer o transporte, para fazer as trocas. O Brasil ele precisa prestar atenção de como cada vez mais transportar essas mercadorias a baixo custo e de uma maneira mais rápida. Seja por Santos, seja por portos no Nordeste, seja atravessando o Andes, que é um pouquinho mais complexo, e fazendo exportações por Cadial, Peru. Essa mudança de eixo deixa o Brasil a mais dias da mercadoria dele para os grandes centros comerciais. Já está, né? Não está mudando a posição geográfica, só que a gente vê a Europa patinando no crescimento econômico, os Estados Unidos com inversão de taxa de juros ou que indica uma possível recessão em breve, a gente não sabe exatamente quando. Então, enquanto a Ásia continua firme em crescimento.
especialmente o Sudeste Asiático. Então, existe uma desvantagem, Do Brasil perante essa mudança. existe uma desvantagem geográfica que o Brasil precisa incentivar linhas de transporte, precisa incentivar que realmente saia mais rápido a carga, que o transporte aéreo seja seja mais barato, para que a gente consiga então equalizar um pouco pelo menos o preço para enfrentar para conseguir vender Essa mudança de eixo, né? a vantagem é que o Brasil, pelo menos com a China, Japão, Coreia do Sul, é um bom comprador e um bom vendedor. Isso já indica um bom caminho para o Brasil. Agora a questão é conseguir vender mais e de um modo mais variado os produtos exportados mesmo. Isso aí. A gente teve nesse ano aqui de 2019 o grande acordo aí com a União Europeia que foi debatido, falado e com o EFTA também agora. E com o EFTA também agora. Fala um pouquinho do que a gente ganhou realmente, assim, de bate-pronto com esses acordos e na tua visão quais são os acordos futuros que estão por vir bilaterais, porque não é possível que a gente tenha, num país gigante como nós somos, menos de 2 acordos bilaterais. Ganhar agora nada, porque a gente, primeiro a União Europeia precisa aprovar esse acordo, assim como o Brasil. A União Europeia leva em média 4 anos para aprovar um acordo comercial e o Brasil, a gente não, na atual circunstância política, a gente não pode arriscar nem um pouco sobre previsibilidade. Mas vamos supor que foi aprovado, o que a gente ganha com isso? A gente ganha mercado. A União Europeia, o mercado deles é muito maior do que o brasileiro, do que o Mercosul como um todo. Mas eles também vão poder vender para cá. Mas é uma via de mão dupla, a gente consegue vender para lá e a gente tem produtos realmente competitivos. A gente tem produtos que vão conseguir ir para lá e serem vendidos. A única questão é que o Brasil, para conseguir aproveitar a queda desses impostos, ele vai precisar investir, vai precisar ser mais competitivo, vai precisar reduzir o seu custo, seja ele por processos, seja ele por investimentos em pesquisa e desenvolvimento para tornar o produto mais inovador, seja ele investindo em qualidade. E eu chamo a atenção, a gente tem um grande potencial inovador, a gente tem boas mentes aqui. A única questão é deixar essas mentes florescerem para conseguir investir, para conseguir obter resultados daqui 5 anos, que vai ser um timing muito bom para conseguir vender para a União Europeia. E teoricamente daqui a 5 anos a gente consegue a estabilização da economia e a volta do crescimento do país. E sobre a questão de possíveis acordos, a gente espera que com essa mudança de eixo o Brasil procure então acordos comerciais naquele eixo. China é muito difícil de se obter, mas talvez algum acordo complementar econômico seria excelente. Fazer um acordo de comércio com o Japão, Coreia do Sul, que eles falaram que iam buscar, fazer um acordo de comércio com a Indonésia, que é um país, um acordo complementar econômico com a Índia, que aliás tem, mas ampliar esse acordo complementar econômico. Então, acho que tem várias maneiras de conseguir. Bangladesh e Vietnã são outros 2 países, eu estava esquecendo, mas são várias maneiras de conseguir evoluir ali o comércio, buscando esse eixo, e talvez seja uma das maneiras de conseguir fazer esse maior comércio com esse novo eixo econômico mundial. Isso é importante porque a gente viu com o Daniel Mourão aqui em uma das palestras que nós tivemos que o Brasil ele exporta, ele representa da exportação global 1,23%.
é muito pouco para um tamanho do país que a gente tem. Né? Você acha que esse é o futuro? Então, daqui a alguns anos, com o acordo com a União Europeia sendo formalizado e realizado, com a nossa identificação de oportunidades no eixo oriental, com a profissionalização do mercado brasileiro, com a vinda de novas tecnologias como o Portal Único, tudo isso tende a fazer com que esse patamar de exportações cresça e o Brasil seja cada vez mais representado aí e cresça de 1,23% para pelo menos 3, 4% nos próximos anos? Eu espero que sim. O principal ponto é que eu vejo o governo tentando fazer a parte dele, tentando melhorar o ambiente de negócios. Entretanto, nada vai servir se ele melhorar o ambiente de negócios e o empresário e as empresas e o empresariado não perceber essa movimentação e investir em regimes, preparação de processos internos para um regime especial, porque ele precisa melhorar o controle, investimento em parques para realmente melhorar a produtividade, investimento em inovação, principalmente na mudança de cultura interna para que consiga se tornar mais inovador. Então, é um ponto de equilíbrio. Sim. Não adianta a gente, como brasileiro, e isso é genérico, a gente coloca muita culpa no governo sobre vários e vários pontos. Mas, tá, o que a gente vai fazer para melhorar? O que a gente tem que fazer internamente para se tornar mais competitivo? Eu estou falando muito a palavra competitivo, mas tem uma série de fatores de competitividade que vocês podem procurar sobre pesquisas da CNI, sobre fatores de competitividade. Então, para mim, o governo não a passos rápidos, um pouco lento, só que eles estão andando e acho que está na hora do setor privado começar a fazer o mesmo. Isso aí. E para você que quer importação, quer importação não, quer dicas... Quer importação também, não tem problema. que você quer alguma ideia do que exportar para algum dos países, com a ideia, a gente tem um bate-papo do Ariel Mourão, ele fala o que alguns países importam muito e o Brasil representa pouco. Você pode ir lá montar um grande projeto e quem sabe ganhar esse mercado. Yuri, chegamos ao final, última pergunta, chegamos ao final do Comex. Tá quase anoitecendo. Tá quase anoitecendo. Foram 24 conversas até agora, vocês sendo aqui a 24ª, temos a 25ª chegando para finalizar o Comex Digital Talk. Então eu vou pedir para você falar aqui com o público que está nos vendo e com um grande conhecimento de comércio exterior e pensando muito no futuro desse mercado que a gente tanto ama. Quais são daí 3 grandes tendências, 3 grandes insights do que a gente tem que se preocupar para daqui para frente? 3 grandes tendências. Eu acho que eu vou falar mais 3 grandes dicas do que se preocupar para conseguir realmente se preparar para um possível acordo com a União Europeia. Não se preparar, mas aproveitar, acho que é a melhor palavra. A primeira delas é inovação, mas não tratar a palavra como bonitinha, não tratar essa palavra como eu sou inovador. Pensa o que você pode fazer com os seus colaboradores, pensa o que você pode melhorar no seu produto, no seu processo, tornar ele mais ágil, agradar mais o seu cliente, pensar em olhar como é a cultura externa, seja na América Latina, começar olhando para a Argentina mesmo, que ela não esteja num bom momento, ou então olha para o Chile, olha para o México, olha para a Colômbia, para começar a se internacionalizar. E então começar a vender mais para o eixo, para o Sudeste Asiático, vender mais para a União Europeia, vender mais para os Estados Unidos. Show de bola. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, empresas que não tomam riscos não evoluem. No sentido de tomar risco é investimento. E eu acho que o principal é
investir nos funcionários no sentido de que não só de qualificação, mas acreditar nas ideias que eles têm, em criar um bom ambiente. O que a gente, infelizmente, não vê aqui no Brasil, nessa questão da geração mais nova ser entendida como não quer trabalhar, se entendia muito rápido. Não, trata essa nova geração como uma geração que quer aprender rápido, e se ela se entedia muito rápido, é porque você precisa estimular essa geração. Sempre tem esse conflito e, consequentemente, a gente precisa pensar em como resolver esse conflito. Não tem nada a ver com o comércio exterior, não tem nada a ver, mas é a pilar para que as empresas avancem. Nós não atuamos B2B, B2C, nós atuamos P2P. Exato. Então, trate bem seus colaboradores, que eles tratarão bem seus clientes, que é uma frase de jargão que todo mundo usa, nada mais comum do que isso. E deixe seus colaboradores pensarem, errarem, inovarem. Às vezes você se surpreende com isso. E a terceira dica, né, seria você olhar para o seu modelo de negócios, seja despachante, seja trading, seja importador, seja exportador, seja uma pessoa física que está importando, e olhar e falar, bom, com essas mudanças do governo, o que pode impactar? Olhar os riscos. E falar, bom, se acontecer isso, eu tenho que me mexer nesse ponto, nesse momento. Nada melhor do que você parar, sentar e se preparar para eventos. E isso já até é um passinho para o OEA, né? Mas o modelo de negócios é algo que precisa ser revisitado nessas tendências, nessas mudanças, e o comércio exterior não vai estar fora, principalmente olhando com startups, e eu espero que cada vez mais tenham startups mudando, redefinindo o jogo. As startups, por favor, precisam cada vez mais ideias inovadoras. Eu sou um fãzaço de startup. Redefinindo o jogo. A gente cita tanto o Uber como redefinir o jogo, mas a gente pode pensar em outras que ajudaram muito o empresariado, muito a sociedade como um todo, não o empresariado, para mudar um pouquinho, mas muito a sociedade. O iFood. Airbnb. O Airbnb, a indústria hoteleira não gosta tanto. Mas o iFood, quem pode reclamar sobre o iFood? Ele ajudou a vender mais, ele ajudou mais os mototaxistas, então de um modo geral veio realmente a colaborar num sentido de tornar mais produtivo. Eu espero que tenham cada vez mais startups que façam isso, de que ao invés de você ficar digitando as informações numa planilha de Excel para que então você faça seu gráfico lá bonitinho para fazer controle, por que não isso tudo ser mais automatizado? Com certeza, e é por isso que nós estamos aqui, tanto NSI quanto GET, Yuri quanto Thiago, para ajudar você nesse processo. E Yuri, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado aí por estar conosco na penúltima palestra do Comex Digital Talk. Foi realmente um bate-papo que a gente conseguiu compilar quase tudo que a gente viu, que foi muita coisa. Não dá para colocar tudo aqui em 1 hora de bate-papo, senão a gente ficaria aqui por horas e horas, mas compilamos aí grandes insights que tivemos durante o Comex Digital Talk. Valeu pela participação. Eu que agradeço o convite. Pessoal, tem mais uma ainda, hein? Mickey no Navio. É agora, última palestra da primeira edição do Comex Digital Talk. Vem com a gente.